Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta logo mais o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Iremos trazer aqui a provável escalação, algumas mudanças na equipe titular do Flamengo e algumas improvisações mantidas no time que vai enfrentar o Juventude. O nosso Mengão precisa pontuar, principalmente que, se vencer, continuará garantido na primeira posição por mais uma rodada. Então, vamos atualizar aqui tudo sobre o nosso Mengão, que enfrenta o Juventude logo mais. Escalação do Flamengo: Bruno Henrique será desfalque contra o Juventude e Vitor Hugo entra em seu lugar. Percebemos aqui que já terá uma mudança tática na equipe do Flamengo. Todos nós sabemos que Bruno Henrique é um atacante veloz, é um jogador que se apresenta praticamente em todas as jogadas de contra-ataque por ser um jogador diferenciado e rápido. Então, você colocar Vitor Hugo no lugar de Bruno Henrique já tem uma mudança tática. Com certeza, nós dizemos aqui, sem sombra de dúvidas, Vitor Hugo não vai fazer a mesma função que Bruno Henrique fazia nas partidas, até porque são estilo de jogo diferente. Então, Vitor Hugo é um jogador mais para ajudar ali na marcação e, com certeza, Tite vai dar mais liberdade para um outro atleta, como, por exemplo, Gerson, Gerson é um jogador que tem atuado muito bem nas partidas. Então, na minha opinião, analisando essa mudança, penso eu que Tite vai adiantar um pouco mais Gerson, e trazer Vitor Hugo para preencher mais o meio de campo. Camisa 27 teve trauma no pé esquerdo e não viaja para Caxias do Sul. Jovem entra na função de meio atacante. Davi Luiz, apesar das dores, viaja. Então, uma informação muito importante. Davi Luiz, que foi substituído na última partida, sentiu dores no pé, mesmo assim viajou e tem chances de jogar essa partida contra o Juventude. Na minha opinião, Davi Luiz tem sido o melhor zagueiro do Flamengo nas últimas partidas. Além de ser um jogador que praticamente não erra um bote, é um cara que se dedica e está jogando com muita raça. Até porque tem feito até gols, se apresentando muito no ataque. Então, se Davi Luiz for confirmado na equipe titular, o nosso Mengão ganha e muito, porque é um jogador que está confiante. Todos nós sabemos que atleta de futebol, jogador profissional, tendo confiança, é muito mais fácil de desenvolver o seu papel dentro de campo. O Flamengo terá um novo desfalque para enfrentar o Juventude nesta quarta em Caxias do Sul. Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e iniciou o tratamento, Infelizmente, Bruno Henrique, que sentiu dores e também foi substituído na última partida, teve um trauma no pé, apesar de que o exame não ter detectado uma lesão. Tite decidiu preservar o jogador, preservar o atleta, até para não agravar ainda mais e ter que perder o jogador por mais partidas. Quem entra no lugar dele é Vitor Hugo. O provável Flamengo que encara o Juventude é o seguinte: no gol, Rossi, Wesley na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zagueiros. Ayrton Lucas seria o lateral esquerdo. Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Isso mesmo, Vitor Hugo aí no lugar de Bruno Henrique, mas eu, analisando, e que acompanho o Flamengo sempre, penso que ele vai adiantar um pouco mais tanto os dois meias, que é Gerson e Lohan, e colocar Vitor Hugo um pouco mais recuado para ajudar na marcação e até mesmo para povoar o meio de campo e fazer com que o seu adversário não crie jogadas. Porque se for analisar direitinho, é mais provável que Gerson e Lohan joguem mais adiantado do que Vitor Hugo, porque são características diferentes, mas vamos esperar a escalação para ver que de fato que posição o Vitor Hugo vai jogar, mais recuado ou realmente jogando ali de meio atacante, enfim. Isso ainda não temos de informação. Com dores do joelho direito, Davi Luiz viaja, mas deve começar no banco de reservas. Léo Pereira treinou na zaga ao lado de Fabrício Bruno. Então, já percebemos que essa informação dada pelo site Globoesporte.com, apesar de Davi Luiz ter viajado, e ter a possibilidade de iniciar a partida,
Tite também vai preservar o atleta, preservar o jogador e coloca na zaga Léo Pereira junto de Fabrício Bruno. E isso também é muito importante. Todos nós sabemos que o elenco do Flamengo é recheado de jogadores bons, mas com essa Copa América que está acontecendo, o Flamengo perdeu muitos jogadores. Então, se tiver a possibilidade de preservar um atleta em partidas, vamos dizer assim, menos difíceis, né? Porque venhamos e convenhamos, né? O Juventude não vai impor muita dificuldade ao Flamengo, por mais que não seja a equipe do Flamengo principal, a equipe completa, mas o Juventude não vai levar muito perigo. Pode até acontecer do Juventude fazer um gol e até vencer a partida, mas estamos analisando aqui a questão da qualidade dos elencos. Então o Flamengo tendo essa possibilidade de deixar Davi Luiz um pouco mais preservado, até porque tem sido o melhor zagueiro do Flamengo, é melhor para as próximas partidas. Davi Luiz foi substituído no intervalo da vitória do Clássico com o Fluminense, já por conta dessas dores. Então, o Flamengo vai preservar Davi Luiz por ter sentido essas dores no último jogo e até mesmo com risco de sofrer uma lesão. O Flamengo preserva o jogador. Léo Pereira treinou na zaga ao lado de Fabrício Bruno. Davi Luiz foi substituído no intervalo da vitória do Clássico com o Fluminense, já por conta dessas dores. A reavaliação nesta segunda descartou qualquer lesão, ou seja, pelo menos o torcedor rubro-negro está mais tranquilo por saber que um dos seus principais jogadores não sofreu lesão, apenas desgaste físico, que é normal por essa maratona de jogos. O Flamengo tem sofrido muito porque não está com o seu elenco principal. Então tem que, às vezes, colocar alguns atletas que estão correndo risco de lesão na partida por não ter outro jogador na posição. Por cautela, com Davi Luiz, Léo Pereira deve voltar para a zaga ao lado de Fabrício Bruno. Então aqui o Flamengo não perde qualidade nenhuma. Sai Davi Luiz, Léo Pereira, que tinha jogado os últimos jogos de lateral esquerdo, volta para sua posição de origem, pois Ayrton Lucas já está recuperado e até jogou o último jogo, então Léo Pereira deve ser mantido na zaga ao lado de Fabrício Bruno. Com Bruno Henrique, o Flamengo chega a 8 desfalques no período. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar estão convocados. E Igor Jesus e Cebolinha estão no departamento médico em recuperação de suas respectivas lesões, entorse no tornozelo esquerdo e quadril. Então, além dos desfalques que o Flamengo tem por jogadores cedidos para as suas seleções, o nosso Mengão também sofre com algumas lesões, que é normal para um time que joga muitas partidas em alto nível. Para quem acompanhou, para quem assistiu Flamengo e Fluminense, em que a equipe do Flamengo pressionou do início ao fim, marcando pressão, sabe que isso exige muito do condicionamento físico do atleta. Então, o Flamengo é uma equipe que tem mais probabilidade de sofrer com lesões por esse motivo, devido à alta pressão que o Flamengo exerce nas partidas. Não é fácil, né? Para você ter uma ideia, não são todos os times que jogam dessa forma. Tem algumas equipes que até tentam, no início das partidas, pressionar os seus adversários, mas não conseguem. Flamengo é uma das poucas equipes no futebol brasileiro e sul-americano que imprime essa alta intensidade durante o maior número de minutos durante a partida. Então, é mais do que normal ter muitos jogadores sofrendo lesões, porque eles exigem bastante do atleta nas partidas, né? Tite gosta de marcar pressão, até porque isso ajuda o Flamengo. Você recuperar a bola logo no campo de ataque, praticamente, se a bola for recuperada, você 2, 3 toques já está dentro do gol. Então isso facilita e muito no que diz respeito às chances reais que o Flamengo tem nas partidas. Claro que isso tem um preço muito alto. Devido a essa alta intensidade, como nós destacamos, as lesões são mais frequentes. Então o Flamengo joga logo mais contra o Juventude com uma grande chance de, na hora da partida, ter chuva. E isso é muito ruim. Além de que os jogadores já estão cansados do Flamengo, ter que enfrentar um gramado pesado vai dificultar o jogo do nosso Mengão, que é bastante técnico. Vamos torcer que a chuva seja leve e não atrapalhe, né, a partida de logo mais. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer o Juventude? Já participe e deixe o seu palpite do jogo nos comentários.